Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este vídeo sobre estudos de caso como estratégia de ensino, produzido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba. Eu me chamo Gabriel. Ao longo da disciplina de Prática de Ensino, vimos a importância do desenvolvimento de estratégias de ensino menos hierarquizadas e mais horizontais, que permitam ao aluno ter um papel mais ativo no processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, a estratégia de estudo de caso pode ser uma ferramenta eficaz para alcançar os objetivos esperados em uma disciplina. Para construir este vídeo, recorremos às contribuições de Maceto 2012, Borbiluz 2002 e Graham 2010. Dessas três referências, queremos destacar o contexto de criação da terceira publicação citada, pois consideramos um exemplo ilustrativo de uma experiência de cooperação exitosa. Ao apresentar o contexto do livro Como Escrever e Usar Estudos de Caso para Ensino e Aprendizagem no Setor Público, publicado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Graham relata que a publicação é resultado de uma colaboração entre a Escola de Estudos de Políticas da Universidade de Queen's, situada no Canadá, e o Instituto de Administração Pública do Canadá, IPAC, e a ENAP, por parte do Brasil. O autor diz que, como dirigente público com longo tempo de serviço, percebeu a necessidade de compartilhar experiências nesse mundo de ritmo acelerado, tanto para evitar reinventar rodas, quanto para aprender com os outros como fazer uma roda mais adequada para os seus objetivos. Ele defende que os estudos de caso são ferramentas poderosas nesse processo, não somente como instrumentos de sala de aula, mas também como uma importante contribuição para a área de gestão do conhecimento dentro das organizações públicas. Na visão de Graham, casos são mais tangíveis de se compartilhar conhecimento de maneira muito prática, do tipo mão na massa. Fechado esse parêntese, surge a primeira questão. Afinal, o que é um estudo de caso? Para Maceto, a técnica de estudo de caso visa colocar o aluno em contato com uma situação profissional real ou simulada. Real quando apresenta-se uma situação existente para que sejam debatidas e apresentadas soluções adequadas para o caso. E simulada quando uma situação é criada ou inventada com vários aspectos, com o objetivo de proporcionar a aprendizagem de determinados conceitos, teorias, habilidades ou valores. No mesmo sentido, para Borbiluz, o estudo de caso enquanto estratégia de ensino pode ser definido como uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que foi investigada. O caso permite ampla análise, intercâmbio de ideias, reflexão crítica e estabelecimento de relações teóricas, como também discernimento de conceitos, princípios éticos e práticas relevantes, além da participação de todos para efetuar operações mentais requisitadas. Pode ser utilizado por professores, pesquisadores e profissionais, ou seja, tem aplicabilidade no ensino, na pesquisa e também na aprendizagem organizacional. Aqui focaremos no método como estratégia de ensino, possibilitando aos estudantes a aplicação da teoria na prática, o aprimoramento de habilidades analíticas, trabalho em equipe e o desenvolvimento de soluções para problemas. Estudos de caso fornecem um formato para comunicar experiências que combinam o conhecimento acumulado sobre determinado fazer, know-how, a teoria acadêmica e técnica pedagógica. Demonstram a aplicabilidade da teoria da administração pública e levam a uma aplicação mais ampla da experiência, à derivação de lições aprendidas e ao potencial para a tomada de decisões. É uma excelente maneira de trazer uma abordagem holística e interativa para o ensino e a aprendizagem, por envolver os estudantes como participantes ativos no processo de aprendizagem. Embora o docente esteja mais familiarizado com o material do caso, seu conhecimento não é tido como definitivo, pois os participantes trazem novas ideias e novas perspectivas sobre as questões abordadas. De acordo com Borbiluz, os estudos de caso podem ser utilizados com os objetivos de enriquecer e dinamizar o processo educacional por meio desta metodologia ativa,
desenvolver habilidades cognitivas, de planejamento e relacionadas à tomada de decisão, provocadas pelo contato com o caso real ou simulado, e também ligar o processo de aprendizagem às realizações do mundo exterior, encorajando uma cultura adaptativa, que pode ser entendida como um modo de vida caracterizado por uma permanente busca por adaptações. Já Mazeto afirma que esta estratégia de ensino-aprendizagem se propõe a entrar em contato com uma situação real ou simulada para buscar uma solução para o problema, fazer uma análise diagnóstica da situação, considerando as variáveis componentes, buscar informações necessárias para encaminhar a situação-problema, aplicar as informações à situação real, integrando teoria e prática, desenvolver capacidade de analisar problemas e encaminhar soluções, ser capaz de trabalhar em equipe quando é o caso, já que esse tipo de trabalho também pode ser feito de forma individual, e, por fim, preparar-se para enfrentar situações reais e complexas por meio de aprendizagem em ambiente não ameaçador, como a sala de aula, por exemplo. Olá, amigos e amigas. Eu vou dar continuidade à nossa apresentação falando sobre as habilidades que são desenvolvidas a partir do estudo de caso. Depois vou falar como essa estratégia pode ser utilizada na prática da sala de aula, como ela pode ser avaliada e, por fim, quais são os cuidados que o professor tem que tomar na aplicação. Bom, em relação às habilidades, a gente pode dizer que o estudo de caso auxilia, né, no desenvolvimento da argumentação do aluno, a lidar com situações inesperadas, com a experimentação de ideias e soluções, no desenvolvimento de habilidades interpessoais, já que ele vai ter que trabalhar em grupo, né, tem que aprender a ouvir, a ter empatia, a considerar a opinião divergente, além de desenvolver a confiança e o pensamento crítico, além também da capacidade de persuasão. Para Graham, que é uma de nossas fontes utilizadas nesse trabalho, o estudo de caso pode ser usado em sala de aula para criar situações reais ou simuladas, como o Gabriel já falou anteriormente, em que os estudantes aplicam teorias, instrumentos de análise e de solução de problemas, seja para resolver uma dificuldade ou chegar a uma conclusão conjunta com fins de aprendizagem. Na prática, nós podemos aqui dividir nos papéis, né, do professor e dos alunos, iniciando com a função do professor, né, ele esclarece em sala de aula o objetivo do estudo de caso, em seguida expõe o caso em estudo, distribui ou lê o problema aos participantes, em seguida cabe ao grupo de alunos, né, analisar o caso, expondo seus pontos de vista e os diversos aspectos sobre os quais o problema pode ser enfocado. Então, terminada a discussão do caso, o professor retoma os pontos principais, relatando os problemas apresentados e as soluções propostas. Ele assinala as contribuições originais e enfatiza os aspectos que conduzem a possíveis soluções. E no final, os alunos, né, em grupo, debatem soluções, discernindo as melhores conclusões a respeito do caso que foi apresentado. Então, essa dinâmica que foi apresentada, ela pode ser usada após o estudo de um conteúdo, como prática do que já foi estudado, ou seja, como a aplicação de uma teoria estudada, quando os alunos já dispõem das informações básicas para resolver o problema do caso. Mas também, o estudo de caso ele pode funcionar como elemento motivador da aprendizagem, portanto, antes dos estudos teóricos. Nesse caso, que é utilizado antes dos estudos teóricos, incentiva os alunos a buscarem individualmente ou em equipes as informações necessárias à solução do problema na bibliografia indicada e também em outras fontes. O autor ainda sugere, o Graham, que o estudo de caso pode trabalhar com um único caso ou com casos diferentes. E mais uma recomendação prática
indicada pela nossa fonte, o Graham, é que seja feita uma nota pedagógica pelo professor. E essa é uma ferramenta importante para ajudar o docente a nortear a discussão proposta em sala de aula, mantendo o foco nos objetivos propostos. Esse documento deve conter o resumo do caso, os objetivos de aprendizagem, um conjunto de perguntas e esboço de como a discussão poderia se desenvolver, dicas de como os alunos podem chegar a alguma das soluções, alguma das possíveis soluções do caso, além de recursos como glossário e bibliografia. E nós sabemos que é importante, que a avaliação seja feita para avaliar se os objetivos da disciplina, do conteúdo está sendo condizente com o que foi proposto inicialmente. E para isso, Borba e Luz propõem um sistema baseado em 3 dimensões. Uma delas é a conceitual, que envolve as concepções, os objetivos e as metas. Outra dimensão é a humana, que considera aspectos como motivação, liderança e valores éticos. E a última é a técnica, a dimensão técnica, que considera a aplicação, os métodos e os equipamentos que são utilizados. E algumas perguntas podem ser consideradas nesse processo de avaliação dos alunos no estudo de caso. Graham sugere algumas, eu selecionei 4 delas. Uma delas é se o aluno compreendeu adequadamente os fatos do caso. O aluno usou a teoria e conceitos da disciplina em sua análise. Ele também usou as informações do caso de forma criativa. E, por fim, se as recomendações são viáveis ou não. E, para finalizar, a gente indica aqui alguns cuidados que são importantes serem tomados na aplicação dessa estratégia de ensino. A primeira delas é certificar-se de que os alunos têm à disposição as informações necessárias, como aqueles materiais que são indicados previamente para os alunos terem como base e, em seguida, proporem soluções práticas ao caso analisado. A segunda sugestão de cuidado a ser tomado é evitar reações e gestos que inibam a participação dos estudantes. É importante que o professor esteja aberto a sugestões, a propostas dos alunos que nem sempre têm aquela facilidade em se expressar, e tomar cuidado para que algumas reações não inibam a participação desses alunos. Mais uma recomendação é analisar previamente o perfil da turma e em qual estágio do curso se encontram. Como o estudo de caso propõe uma intervenção prática em um problema, é importante saber qual a bagagem prévia que aqueles estudantes têm para, assim, alcançarem uma solução legítima para o caso em questão. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos nessa apresentação. Então é isso, obrigado pela atenção de todos e todas. Esse foi o nosso contato inicial com o estudo de caso, e na próxima aula nós veremos na prática a aplicação do estudo de caso. Então até lá, obrigado. Até a próxima.